E aí pessoal, fabuloso aqui gravando mais um vídeo para você, você aí, e hoje estou trazendo aqui para esse canal mais um trabalhinho da faculdade. Ei, bora lá então. Meu nome é Jean de Souza Matos, estou cursando licenciatura em História, estou no 5º período. O meu intuito aqui com esse trabalho é trazer aqui duas autoras nesse caso, apresentar brevemente, falar brevemente sobre elas, fazer com que os discursos historiográficos que elas produzem se dialoguem, beleza? Se você não sabe o que é historiográfico, eu vou deixar aí uma imagem aí em algum lugar que vai aparecer, ou aqui ou ali, sei lá. E é isso. Então, ok. A primeira historiadora, no caso, né, que eu vou apresentar aqui vai ser a Lilia Schwartz. Talvez essa até você que não é muito do mundo acadêmico tal conheça, porque é uma pessoa daqueles acadêmicos que furam a bolha, né, da universidade e tem uma representação maior com o público em geral por meio das mídias sociais, por exemplo. Você é alguém que está sempre ali no programa da Roda Viva, na TV Cultura, né? Na verdade, eu não sei se ela tem aparecido lá ultimamente, porque eu não acompanho, mas enfim. Isso ajuda na sua famosidade, né? Digamos assim. Também tem um canal próprio no YouTube, esse sim eu conheço. E foi através disso que eu conheci essa historiadora antes mesmo de me ser recomendado pelos meus professores. Tem até alguns vídeos no TikTok, né, de maneira não oficial, mas existem. Então eu consigo perceber que é uma pessoa acadêmica que tem essa preocupação, o público em geral, não fala só pra, digamos assim, seus iguais, tá ligado? Só pra pessoas estudiosas também. Tem essa ambição de levar esse conhecimento mais específico, esse conhecimento mais denso, para fora daquela bolha ali, da, aquela bolha acadêmica, tá ligado? Ela que tem sua graduação em História, fez mestrado e doutorado em Antropologia Social, autora de muitos livros e muitos artigos também. Ela é autora também desse livrão aqui, que eu comprei, tá ligado? Ó, né? Eu falei bastante desse livro aqui no podcast, do primeiro trabalhinho que eu fiz dessa matéria. Como você pode perceber, ele é gigantesco, eu ainda não acabei de ver ele, de ler ele todo, mas já é o suficiente para dar aquele parecer que eu fiz no primeiro trabalho. Mas, e por enquanto é isso, de Lilia Schwartz. Eu vou apresentar as duas, tá? Depois eu vou juntar o que eu vou tentar falar um pouco do que cada uma escreve e tentar unir esses dois pontos em comum sobre a escrita, a historiografia que elas querem trazer pra gente, ok? Que elas pretendem em seus textos trazer pra gente. A segunda autora é Mônica Lima e Souza, uma historiadora muito importante para o Brasil. Essa sim, uma acadêmica, uma típica acadêmica, apesar de sim ter alguns vídeos, algumas entrevistas dela nas mídias sociais, YouTube, por aí vai. O público-alvo é o pessoal só mais acadêmico. Isso não é demérito nenhum, tá? Não é esperado de nenhum historiador que ele saiba falar assim com o povão. Isso é um plus e a gente acha muito legal quando isso acontece, mas o que é esperado de um historiador é que ele saiba a história e isso ela faz muito bem. Ela que fez o seu doutorado na UFF e tem especialização em História da África. E bom, dito isso, eu acho que o principal ponto que une as historiografias que ambas produzem com relação à história da África e África no Brasil. Enquanto eu acho que as duas se conversam no sentido que, olha, não é apenas isso, tá? Mas só para exemplificar. A Lilia tá preocupada em dizer, ei, cara, racismo no Brasil é a maior burrice que nós podemos cometer sendo brasileiros. Isso não deveria existir, ainda mais no Brasil. Isso não deveria existir no mundo, quanto mais no Brasil, pela própria construção do que é Brasil hoje. Eu vi isso bastante nesse livro, Brasil, uma bibliografia. Eu vi isso bastante nesse livro aqui. E também, onde ali no começo, antes da invasão, é dito: pô, olha como já tinha algo ali, não foi descoberto. Não é assim que as coisas funcionam. Já tinha um pessoal ali antes da invasão, antes do português chegar.
aqui. Tem esse resgate da história indígena, um discurso de que isso não pode ser esquecido, isso não pode ser apagado, não é do descobrimento para cá. Então tem esse cuidado nesse livro aqui com os povos originários brasileiros, né, os indígenas. E também existe, ele nos mostra que, olha, tem mais África no Brasil do que Europa, por exemplo. Isso é uma leitura minha. Não está escrito dessa forma nesse livro, mas foi a leitura que eu tive. Que a África está ali, ela está em toda parte. Mas, infelizmente, um discurso eurocêntrico tenta apagar isso de diversas formas, desde a invasão. Provavelmente isso também está na obra dela, Os Espetáculos das Raças, e também Nem Branco Nem Preto, muito pelo contrário. Também são dois livros de autoria da Lília. Eu ainda não tive o prazer de ler, mas já sabendo que essas obras existem, tenho interesse sim, de ir atrás disso. Mas enfim, já que eu não li, eu não posso falar porque história se faz com fatos, então não interessa o que eu acho, interessa o que eu sei. E eu sei que a ideia da Mônica Lima é basicamente, falando muito por cima, tá? É resgatar a história africana, a história no Brasil africana, a história da África em si, resgatar, trazer isso à tona, porque é uma coisa que tentaram apagar de todas as formas, tentam encobrir. Falando assim, parece um discurso de teoria da conspiração, né? Mas quando se fala, não, estão ocultando, estão escondendo da gente a verdade, aqui eu não vou falar de verdade, porque verdade é um termo muito complicado para a gente falar academicamente, mas posso dizer que não se trata disso, porque um exemplo disso, de que essa história estava oculta por muito tempo, é de que eu não me lembro muito, eu não me lembro nada de África falando na escola pública, mas não me lembro de nada específico da África. Me lembro de Egito, mas é aí que está também. Quando se fala de Egito, a gente meio que separa o Egito da África, cara. É como se fizesse parte de outro continente. E não, o Egito é África, e África é Egito também. Então a Mônica tenta trazer esse assunto à tona do porquê que a África é importante também. Ser falado sobre isso, ser discutir isso. Porque como pode algo que quando fala Mãe África ou África é o berço do mundo, a gente está falando de que o ser humano, os primeiros hominídeos vieram de lá. Então a nossa espécie surgiu no continente africano. E isso não é tão apresentado de forma grandiosa como deveria ser, eu acredito. Então, quando se fala em reconhecer a história da África, a gente também está falando de reconhecer a história daquilo que a gente chama hoje de humanidade. Então, se a gente tem relatos de que os primeiros hominídeos surgiram, vieram ali do continente africano e já tinha gente aqui na invasão europeia do continente americano, muito provavelmente já existia a África aqui antes mesmo do que acostumou se chamar de descobrimento. E é um pouco disso que a Mônica Lima tenta trazer pra gente na sua historiografia. Não é só isso, nenhuma das duas falam só sobre isso. Estou tentando trazer aqui que mais me chamou a atenção em cada um dos trabalhos, em cada uma das historiografias que eu analisei para fazer esse trabalho. E eu acredito sim que não por isso, mas também ajudou esse trabalho delas a mudar um pouco já essa visão do que eu vou falar agora, que é um relato pessoal, que eu faço estágio numa escola pública de auxiliar de educação especial e aconteceu, isso foi ano passado, aconteceu uma coisinha muito interessante dentro de sala. Eu estava no terceiro ano do fundamental, quando o aluno chegou para o professor e perguntou: professor, por que a gente fala tanto de África? Ele tinha 8 anos. Aí, cara, eu não lembro direito o que aconteceu, o que a professora respondeu pra ele, mas isso me chamou muita atenção. Aí ele falou ainda assim, pô, a tia da creche também falava muito disso, lia muitas histórias da África pra gente. Eu falei, caramba, cara, olha aí, ó, conseguiram. Aos poucos, a África vai entrando no currículo mínimo. Já
em 2021 tem aluno se questionando por que África? E isso é muito bom, esse questionamento. Porque, bom, ele deve ter 9 anos agora. Se daqui a algum tempo ele tiver esse mesmo questionamento e for pesquisar, bom, é isso que a gente quer. É isso que a gente busca. Caramba, por que África? Tá tão longe. Por que a gente tá falando disso? Eu vou atrás saber. É isso que a gente quer. E é uma coisa que não existiu na minha época de escola. E olha que eu só tenho 24 anos. Bom, é isso, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa. É, é isso. Se questione. Não, não fique só nesse vídeo. Eu vou deixar. Não adianta ficar só em videozinho. Vá você. Leia esses. Leia essas autoras e tire você suas próprias conclusões. É isso. Tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, é isso. Não fique só com a opinião que você está recebendo. Vá atrás saber se é isso mesmo e tire a sua própria. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!